Nesta videoaula eu quero expor o texto A Implementação da Reforma Sanitária, a Formação de uma Política, da Thelma Maria Gonçalves Menecurti, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse texto da professora Thelma é um texto sobre o tema da implementação de políticas públicas visto através da implantação do Sistema Único de Saúde. Então, é um texto que versa sobre a importância do processo de implementação, mostrando como esse processo, o de implementação de políticas públicas, pode e se distancia muito daquilo que foi formulado no âmbito das próprias políticas públicas. Haveria uma distância, um distanciamento entre o que é formulado e o que é implementado. Por quê? Porque o processo de implementação envolve o aparecimento, a presença de outros atores que entram em conflito pela implementação da política em tela. Então, a autora vai mostrar que isso ocorreu com a implementação do Sistema Único de Saúde. Haveria então uma série de problemas, uma série de conflitos que terminou escapando do processo de formulação da política pública propriamente dito. Então, a autora vai partir de qualquer forma, né, do que está presente na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela se tornou um marco, né, em várias áreas, né, mas também no que diz respeito ao setor de saúde. Né. Então, a autora vai afirmar que inovações no campo da saúde com o propósito de garantir o acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de saúde. Então, tais princípios, né, que regulam o SUS, né, um sistema de caráter universal, igualitário e gratuito, esses princípios estarão, né, contidos na Constituição de 1988. São inovações trazidas pela Constituição de 88 e inovações que só estão na Constituição por conta de todo o movimento político que vai ocorrer no Brasil ao final, né, nos últimos anos da ditadura militar, que vai envolver um conjunto, né, de atores, de manifestações pró uma série de políticas públicas, inclusive de uma política para a saúde, de um sistema de saúde que seja universal, igualitário e gratuito. Princípios que foram incorporados na Constituição de 88, trazendo, portanto, essa série de inovações. Né? No entanto, uma série de análises sobre o SUS, elas se fazem presente. Né? Então, há um peso, né, na própria implantação do SUS das chamadas análises anteriores. Mais para frente, a autora vai falar até em efeitos, né, de feedback. Então, tem toda também uma análise que predomina, que aponta, né, para o fracasso do SUS. Né? Quer dizer, o SUS, para uma certa ótica, não teria dado certo, né? Por conta dos problemas de financiamento, etc. E tal, né? E esse fracasso do SUS também seria evidenciado pela implantação paralela à expansão e consolidação do sistema privado. Né? Quer dizer, cada vez mais iria avançando, né, o sistema privado em detrimento do SUS. Então, isso também seria uma evidência, né, apontaria, né, para o fracasso do sistema de saúde. Além do tipo de análise que é mais recorrente, né, que é a questão do estrangulamento financeiro por causa da crise econômica. Então, sempre faltaria, né, recursos financeiros, né, impossibilidade de financiar o SUS
evidentemente levaria ao seu fracasso. Então, essa visão mais economicista é sempre levantada, né, para se analisar o Sistema Único de Saúde. Agora, a autora argumenta que a implantação da reforma da saúde resultou, na verdade, em um sistema híbrido, né, público e privado. Então, esse argumento vai varar o texto, né, a ideia de que há, né, um conflito entre um sistema, né, que ele é ao mesmo tempo público e privado, ele é um sistema híbrido, né, e isso vai envolver evidentemente conflitos, disputas, né, e esses conflitos, essas disputas serão demarcadas no âmbito aí do processo de implementação, né? Dando até mesmo um outro caráter à política em relação àquele que estava previsto na sua formulação. Bom, então a autora ela vai analisar, né, 3 tipos de fatores, digamos assim, fatores políticos, econômicos e o que ela chama de efeitos de feedback. Esses efeitos de feedback são efeitos, né, de instituições, de comportamentos, né, de atitudes e de políticas também, né, tomadas no passado que continuam influenciando a percepção, o imaginário e até mesmo o comportamento dos atores, dos cidadãos e etc. Né? Então, a autora vai afirmar que definições legais mais o chamado legado institucional, né, igual forma à política de saúde atual. Então, essa questão da formulação da política pública, né, o que está incorporado nas normas, mas também um legado, efeitos, né, de feedback e um legado institucional propriamente dito, que vai redundar em uma certa política de saúde, na política de saúde atual. Então, como eu já salientei, né, o artigo ele é, bem dizer, dividido na análise de 3 fatores, né, então ele é dividido em 3 partes. Né. Primeiro, as condições políticas de implementação da reforma, nós vamos detalhar isso daqui a pouco, a questão financeira e o que ela está chamando de efeitos de feedback, né, o legado das políticas prévias, das políticas anteriores ao SUS. Então, né, no primeiro ponto, mais esse fator propriamente político, né, contextual, né, do período de implantação do SUS. Né, o SUS ele foi definido na Constituição de 88, mas ele só foi mesmo regulamentado em 92, né? Então a autora fala aqui, ó, é o retardamento da regulação do texto constitucional. A Lei Orgânica da Saúde é de 92, né? Então, com certeza, fatores políticos levaram, né, ao retardamento da regulamentação do SUS, né, que se deu só em 92, né, a partir da Lei Orgânica da Saúde. Então, nos anos 90, você tinha um contexto não favorável, não mais favorável, né, à implantação do SUS. Né? Um contexto politicamente falando diferente daquele do final dos anos, meados dos anos 80 e final dos anos 80, que vai desembocar na Constituição de 88. Nos anos 90, você tem uma forte presença, né, do ideário neoliberal, né, pró-mercado, pró-privatização, pró-terceirização, publicização, etc. E tal, né? E toda uma rediscussão do papel do Estado. Né? Então vai ocorrer, né? nós sabemos, nos anos 90, a chamada reforma do Estado, né? Que vai envolver o que eu acabei de falar, privatização, terceirização, publicização, né? mais mercado e menos Estado, o questionamento da universalização dos direitos. Né? Então tem essa interpretação em políticas públicas de que as políticas precisam ser universais, mas ter uma visão que vai defender políticas focais, né, quer dizer, focalizadas em determinados grupos sociais. Né, então, políticas como a do SUS, né, que trabalha com esse princípio da universalização,
começa a ser contestada, né, essa ideia, né, de que os direitos precisam ser universais. Outra coisa também, né, que está no bojo de tudo isso, né, a defesa de mecanismos de mercado, enfim, como eu já disse, né, a defesa da privatização, da terceirização, de transferir, né, serviços públicos para a sociedade civil ou até mesmo para o mercado. Então, tudo isso revela um contexto nos anos 90 não favorável à implementação do SUS. Então, aqui ela resgata, né, um pouco a história, né, não só do SUS, né, mas de várias políticas, né, de vários segmentos que vão aparecer, né, com bastante força ao final da ditadura, né, quer dizer, ao final da ditadura militar, a partir do final dos anos 70, né, você vai ter uma reorganização da sociedade civil que vai clamar por uma série de direitos, por uma série de políticas, entre elas, né, a de um sistema único de saúde. Então, a autora vai dizer que no final da ditadura, atores políticos aproveitam o momento de democratização para iniciar a reforma, né? Então, você vai ter uma união, digamos assim, né? Uma articulação entre médicos, usuários, né? Outros setores da sociedade civil, né? Que lutavam contra a ditadura, né? Pela democratização, né? Do regime. Então, vários atores vão se unir aqui, no caso, né? Pela democratização e também pela constituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, o Movimento Popular de Saúde, né, o MOPS, apesar dessa aglutinação, né, no final da ditadura, né, apesar de ter sido um movimento importante, mesmo assim, segundo a autora, ele não garantiu o apoio dos usuários, né, porque é muito mais difícil, né, você organizar os usuários do sistema de saúde, né, quer dizer, o MOPS tentou também, né, envolver os usuários, né, tanto nas propostas para a área de saúde como na sua implementação, mas o fato é que isso não foi garantido, né, então terminou fragilizando, né, a proposta tanto de formulação quanto de implementação do Sistema Único de Saúde, porque os usuários, né, por conta, repito, da sua complexidade, nunca conseguiram interagir, né, de fato com as propostas. Um outro complicador envolve, segundo a autor, os sindicatos, né? Eles não apoiam, né, de fato a reforma pró um sistema único de saúde, né? Então, a autora chega a pensar a frase de um sindicalista que fala em cultura do plano de saúde. Então, muitas vezes o sindicato ele apoia, né, na retórica um sistema único de saúde, universal, igualitário, etc., né, mas ele barganha, né, com os trabalhadores e os empresários planos de saúde privados, né? Então é comum, né, isso está no texto, né, ao invés do sindicato, né, ele chega e fala para os trabalhadores, não conseguimos um aumento salarial, mas conseguimos um plano de saúde, né? Enfim, então isso termina favorecendo mais a lógica, como está aqui, a cultura, né, do plano de saúde, em detrimento, evidentemente, do SUS, né? Embora o sindicato, digamos assim, da boca para fora, né, através da sua retórica, ele faz a defesa do SUS, mas na prática, quando ele barganha para o plano de saúde, né, com os empresários, para, evidentemente, os trabalhadores, isso termina, na prática, enfraquecendo o sistema de saúde, o SUS, né, propriamente dito. Então, é mais uma dificuldade encontrada, né, esse papel dúbio, digamos assim, dos sindicatos. E os servidores públicos também
vão mais ou menos na mesma toada, né? Porque eles se envolvem, né? Garantem, né? Pleiteiam, exigem planos de saúde coletivos e também não trabalham, não atuam para fortalecer o sistema único de saúde. Então, tanto os sindicatos quanto os servidores públicos têm esse papel dúbio, né? Que ao invés de fortalecer, enfraquece o sistema único de saúde. Então são dificuldades, né, que vão aparecendo, dificuldades, obstáculos que vão aparecendo ao longo do processo. Bom, então a autora ela vai identificar, né, quer dizer, o SUS, esse conflito envolvendo, né, uma proposta de um sistema igualitário, né, o SUS tem uma perspectiva solidarista, né, já que trabalha por um sistema envolve a ideia de igualdade, de universalidade, né, então uma perspectiva solidarista, né, coletiva para toda a sociedade. Mas do outro lado, você tem uma sociedade marcada pela diferenciação e pela segmentação no próprio setor da saúde. Então, valores individualistas, né? Quer dizer, é comum, né, as pessoas, tá no imaginário, tá na percepção, né, do brasileiro de que ter um plano de saúde é melhor do que trabalhar e investir em um sistema único de saúde. Isso tem a ver com a forma de organização da sociedade, com instituições que foram criadas no passado, ou seja, o que a autora vai chamar de efeitos de feedback.